Bom, agora vamos falar sobre conselho de administração. Então, vimos que o conselho de administração, dentro do nosso esqueminha, fica entre a Assembleia Geral e a diretoria, dentro da estrutura de órgãos que a sociedade anônima possui. Não é por acaso que ele foi colocado aqui nesse ponto intermediário, né? Porque ele serve como um elo entre a Assembleia e a administração executiva da empresa, então a diretoria, né? Ele está aí nessa posição intermediária. Ele também é um órgão de deliberação colegiada, né? Com atribuições deliberativas e uma ordenação interna. Significa que ele sempre age, as decisões todas são tomadas em reuniões, embora o conselheiro individualmente possa pedir certas informações e fazer certas solicitações, e as atribuições vão ser basicamente de orientação geral e fiscalização da administração. Quando a gente falou de Assembleia Geral, a gente falou de deliberações mais estruturais, e o Conselho de Administração serão essas deliberações mais estratégicas. Bom, a gente tem dois modelos de administração, né, o unitário e o dual. O unitário é quando tem só um órgão de administração. Então, nos Estados Unidos, é muito comum ter o Board of Directors, que fica em cima e delega para os officers as atribuições, né? Mas permanece um órgão só. E o dual, que é inspirado no direito alemão, tem essa segregação entre a gestão executiva, né, a diretoria, e a supervisão e estratégia num órgão distinto. O nosso sistema, ele é um misto dos dois. Então, ele pode ser unitário, né, para companhias fechadas, por exemplo, mas obrigatoriamente tem que ser dual para companhias abertas, companhias com capital autorizado e sociedades de economia mista. Então, sempre que estiver diante de um desses três cenários, vamos estar falando de uma gestão dual composta por diretoria e conselho de administração. O estatuto tem que prever uma série de questões atinentes ao conselho de administração. Então, o número de conselheiros, o mínimo e o máximo, a forma de escolha e substituição do presidente do conselho de administração, chamado de chairman, o modo de substituição dos conselheiros, o prazo de gestão, sendo no máximo de 3 anos, e as normas de convocação, instalação e funcionamento. A composição, o conselho é composto por um mínimo de 3 membros, não tem um máximo, né? Muitas companhias têm 10 conselheiros, 15 conselheiros, mas é comum ser inferior a 10. Não precisa ser acionista mais para ser integrante do conselho de administração, por muito tempo isso era necessário, hoje não é mais necessário. E com a lei 15.177 de 2025, em estatais, tornou-se obrigatório em companhias abertas facultativo, 30% do conselho ser composto com membros titulares de mulheres. E ainda desses 30%, né, por ser uma mulher negra ou deficiente. O relatório da administração deve identificar esses percentuais, né, então é uma coisa que tem que ser atentada aí a todo ano. E outra regra que é importante é essa dos conselheiros independentes, né, que começou como soft law, começou como algo que era apenas recomendação, mas acabou se tornando hard law, né, acabou sendo internalizado pela nossa lei a obrigatoriedade em companhias abertas de ter conselheiros independentes. E isso, esses números, né, então se a gente for aqui olhar no 140, a gente vê que o parágrafo 2º, na composição do Conselho de Administração das Companhias Abertas, é obrigatória a participação de conselheiros independentes, nos termos definidos pela Comissão de Valores Imobiliários. E eu chamo a atenção aqui esse esqueminha da B3 sobre segmentos de listagem, que mostra aí mais ou menos quais são os percentuais, geralmente 20% ou no mínimo 2%, mas vocês podem olhar com maior detalhe isso mais tarde. Bom, a eleição, como é que funciona? A eleição do Conselho de Administração, assim como na diretoria, é sempre ad nutum, ou seja, por mera vontade, né? Lembrando que é um cargo de confiança, basicamente, né? É uma relação fiduciária baseada na confiança. A minoria tem a capacidade de eleger administradores, né, conselheiros de administração por via do voto múltiplo ou em eleição em separado. O voto múltiplo tem todo um cálculo que deve ser levado em conta. A eleição em separado é um direito aí de 15% dos ordinaristas ou 10%, ou preferencialistas titulares de 10% do capital, elegerem separadamente um membro. Pode ser que, quando não atingido esses percentuais, haja uma agregação, né, de ordinaristas e preferencialistas com 10% do capital para eleger esse membro em separado. O prazo de gestão é de no máximo 3 anos, permitida a reeleição, mandato unificado,
considerado uma boa prática de governança, não necessariamente precisa ter um mandato unificado, mas é interessante que tenha. As atribuições, né, a gente vai ver que são de cunho mais fiscalizatórios, de supervisão e de acompanhamento da gestão, bem como atribuições estratégicas. Então, orientação geral dos negócios, eleger e destituir os administradores, os diretores, né, fixar as atribuições. Então, a gente viu aqui que no nosso sistema, né, a Assembleia Geral, quando não tem o Conselho de Administração, ela mesma elege a diretoria. Mas quando há o Conselho de Administração, ela elege os integrantes do Conselho de Administração e os integrantes do Conselho de Administração que elegem a diretoria. Fiscalizar a gestão, né, podendo solicitar informações e documentos, convocar assembleias, manifestar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores. Então, por isso que é sempre necessário ter uma ata de reunião do Conselho de Administração prévia à Assembleia Geral Ordinária. Manifestar sobre os atos e contratos quando o Estatuto assim exigir. Então, alguns atos mais relevantes ou contratos mais relevantes é possível de se colocar no Estatuto que deve haver uma deliberação prévia sobre tais atos pelo Conselho de Administração. Deliberar a emissão de valores mobiliários quando o Estatuto autorizar. Isso, especialmente para ações, é sempre quando o Estatuto prevê também o capital autorizado. E ele pode autorizar a alienação dos bens do ativo não circulante, constituição de ônus sobre os bens, prestação de garantias e obrigações a terceiros, bem como escolher e destituir a auditoria independente. As reuniões são periódicas, pode ter uma periodicidade colocada pelos estatutos, então bimestral, mensal, trimestral, semestral. É bastante comum ser bimestral. O formato dessas reuniões vai também ser fixado pelo estatuto. O procedimento, no fim das contas, vai ser muito similar ao das assembleias, mas um pouco mais flexível e simplificado. E a deliberação, via de regra, vai ser por maioria de votos, né? Que também o princípio da maioria é importante. Só que o estatuto, também como seria na assembleia, pode prever quórum qualificado, desde que especifique a matéria. Então, aqui fazendo uma recapitulação rápida, a gente sabe que há modelos diferentes de administração, pode ser monista ou dual, conforme for obrigatoriedade de existir 2 órgãos de administração. As funções são de estratégia e supervisão, né? Então, estratégia dos negócios sociais e supervisão da diretoria. Ele é esse elo, né, entre a Assembleia e a diretoria. Composição é mínimo de 3 membros, né, com um máximo de 3 anos de mandato. Todas pessoas físicas. Eleição e destituição ad nutum, por mera vontade, não precisa ter justa causa. Voto múltiplo em separado dá direito a eleger membros do Conselho de Administração aos minoritários. E as deliberações, né, são sempre tomadas de maneira colegiada, pelo princípio da maioria aí, e é a forma de deliberação um pouco mais flexível do que a Assembleia Geral. Também um exemplo de ata, vamos ver aqui um exemplo de ata, vamos entrar no sistema RADS da CVM. Então aqui a gente tem o sistema RADS, vamos procurar uma reunião de administração. Aqui, Conselho de Administração, ata. Vamos consultar aí as últimas mais recentes. Aqui tem uma da Gafisa. Vamos ver como é que tá. Uma ata de re-ratificação, né? Mas enfim, é uma ata de reunião do Conselho de Administração, que tem data local, horário, convocação e presença, a mesa. Vejam como é similar à Assembleia Geral. Claro que aquele modelo de Assembleia que foi mostrado na aula anterior foi um modelo de uma companhia fechada, né? Pode ser muito mais complexo do que aquele modelo mostrado. Esse aqui é um modelo de uma companhia aberta, então é um modelo mais sofisticado. A ordem do dia aqui, retificando um erro material ali na emissão de certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRI. Então, uma operação aqui envolvendo uma securitização. Outras ratificações também, as deliberações depois tomadas, tudo aprovado, lavratura e assinaturas. Ok, então, acho que era isso, né? Ficamos por aqui. Vimos aí o conceito do Conselho de Administração, os modelos, os cuidados no estatuto, composição, como é que é feita, essa nova regra para mulheres também, eleição, prazo de gestão, atribuições, reuniões e ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Isn't it strange, y'all? It's funny.